E aí, classe, tudo bem? Eu sou Gabi Ferraz e você tá no Adobe for All. E hoje é dia de entrevista aqui no canal. A Thalita me falou que é tão incrível fazer esse vídeo, conversar com as pessoas, que eu conversei aqui com a produção e pedi para poder fazer uma entrevista também. Ai, gente, tô ansiosa. Como será que vai ser? Bom, como vocês sabem, hoje, 15 de outubro, é dia do professor. Então o tema do nosso papo vai ser sobre ensino. A gente vai falar sobre os cursos digitais, que são um modelo que vem crescendo a cada dia. Eu mesma sou impactada todos os dias com ofertas de novos cursos digitais, eu tenho certeza que vocês também. E para esse nosso papo, a gente convidou o José Anderson, que é designer, professor e especialista em Adobe e tem um portal de cursos online, o andersoncursos.com. Então se ajeita aí na cadeira que eu tô vendo que você tá todo torto e se prepara porque o Zé vai dar uma aula de conhecimento pra gente. Vamos lá! Zé, seja muito bem-vindo ao Adobe for All. Super obrigada por você topar participar aqui do nosso papo. Para começar, me conta, você sempre teve vontade de ensinar? Como que começou assim a tua história como um professor de cursos digitais? Olá, Gabi, obrigado pelo convite, cara. Foi assim, é uma satisfação sempre atender o convite da Adobe. E falar um pouco da minha história, começou há quase 30 anos, né? Então, há quase 30 anos que a gente já vem desenvolvendo treinamentos voltados especificamente para as pessoas que querem trabalhar, que querem se ingressar no mercado, usar as ferramentas da Adobe, por exemplo. E a minha experiência com sala de aula já vem de muito tempo e é aquela coisa, né? A gente não tinha pretensão, mas no momento que fui convidado no passado para fazer um curso de computação, na época que era chamado curso de computação, me despertou esse desejo, esse interesse em poder me aprofundar. E daí eu comecei me destacando, né, na sala de aula como monitor do professor, e depois eu comecei a ministrar aulas, e aí já são quase 3 décadas transformando, porque eu abracei essa causa, porque a educação transforma a vida das pessoas. Então esse é o meu objetivo maior. Bacana. E você tem cursos tanto presenciais quanto online no seu portal, né? Mas eu queria saber, assim, especificamente sobre os cursos digitais que são o tema aqui do nosso papo. Quais são as características que você considera essenciais para um bom professor de um curso online? Isso. Eu pego toda essa minha expertise da questão do presencial e levo para o digital, porque o digital ele tem uma característica de ser mais dinâmico, mais pontual, ou seja, fazer com que o aluno ele entenda o processo do início ao fim, sempre de forma muito objetiva. Então, quando a gente fala em conteúdos digitais, o aluno, na maioria das vezes, quando a gente traça um planejamento de um conteúdo, a gente começa a colocar pontos que vai facilitar na hora do aprendizado. Então, eu acredito que na hora que você cria um escopo de um curso onde você coloca a sua experiência vivida, experiência real de sala de aula e leva para um ambiente digital, você precisa trazer uma aula mais dinâmica, uma aula mais solta, sem aquela coisa muito densa, muito técnica, mais mão na massa, e isso a gente consegue ver resultados, inclusive, porque eu tenho alunos do digital que já passaram pelo presencial e falam, mas Anderson, é a mesma coisa como se peça na sua aula, porque é a mesma dinâmica, a mesma forma que você se expressa, você deixa a gente bem à vontade no conteúdo, e olha aqui, quando a gente fala em conteúdos digitais, a gente tem a possibilidade de trabalhar um conteúdo gravado, um conteúdo ao vivo, né? Então, o digital, ele tem essa característica, e claro, todo aluno que quer fazer um curso online, quer fazer um curso digital, ele precisa ser doutrinado no aspecto de, pelo fato de eu ter a possibilidade de assistir a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, ele precisa entender que ali existe um cronograma que ele vai poder, dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, assistir e executar. Porque o grande fator que eu vejo como diferencial, Gabi, é tá ali assistindo as aulas e colocando em prática, porque o que vai fazer a diferença para que ele possa ter a transformação que ele busca através do curso é essa execução em seguida. Por isso que a gente consegue pegar toda a bagagem de um curso presencial e transferir para o digital e ver o feedback dos alunos em ter esses resultados alcançados em um curto espaço de tempo. Entendi. Bom, segundo matérias do Terra e do G1, a Udemy teve um aumento de 95% nas inscrições e os cursos do Hotmart
tiveram 161% em novas compras durante a pandemia. E eu imagino que no seu portal não tenha sido diferente. Você pode compartilhar com a gente algum número de crescimento do seu portal e também alguma coisa, de repente, que vocês tiveram que mudar para se adaptar nesse período aí de reinvenção? Sim, inclusive isso é um fator que é importante, principalmente, por exemplo, eu faço muita questão do tráfego pago. E hoje em dia, para facilitar, para poder levar a nossa mensagem para as pessoas certas, a gente não ficar dependendo muito dessa questão do orgânico. Hoje, quando a gente fala em tráfego orgânico, a gente tem algumas limitações. E o tráfego pago, você consegue dizer, eu quero atingir essa pessoa que tem esse interesse e tem esse comportamento. O que foi que a gente fez? Eu mudei toda a nossa plataforma no quesito de dar essa velocidade para que o tráfego me dê resultados. Por quê? No momento que eu fazia um criativo e anunciava um treinamento, eu sentia que as pessoas chegavam através do criativo, porque o anúncio, e uma das coisas que ele precisa deixar bem claro, é que ele é feito para despertar a atenção das pessoas. Quando ele clicava no criativo e ia para a página demorava a carregar. E aí, onde é que a gente está errando? E isso impactava no tráfego também. A gente está perdendo no servidor. Aí eu tive que mudar toda a estrutura do nosso servidor para trabalhar com um servidor dedicado. E isso foi o que eu posso dizer que é a virada de chave. Nesse período de pandemia, que a gente ainda está vivendo esse período de pandemia, a gente teve um alcance hoje, se a gente for falar em treinamentos, eu passei de 2 cursos online que eu tinha para 14 cursos online. Então, eu não só produzir mais, como também eu consegui aumentar o meu número de membros e alunos dentro das minhas plataformas, coisa de 100 a 120% do que eu tinha no passado. Então, a pandemia ela veio, né, e facilitou muito. Muita gente correu para o digital porque viu que era no digital que iria se concentrar as atenções. As pessoas buscaram qualificações para poder, hoje, estarem mais preparados para esse mercado. E a facilidade de poder não só estar tendo conteúdo para poder fazer quantas vezes quiser, repetir, até poder se tornar um expert. A gente viu que uma das coisas que fez com que melhorasse o aspecto da nossa entrega foi essa mudança do nosso servidor. Isso foi um ponto-chave para a gente. Bom, sobre isso eu não tenho números, mas eu imagino que assim como a procura dos cursos aumentou, também deve ter aumentado a quantidade de cursos disponíveis por aí. Como é que você enxerga esse mercado atualmente? Tem espaço para todo mundo? Está saturado? O que você acha? Vamos lá. Espaço tem demais. A gente está num universo que eu costumo sempre falar para os meus alunos. O público sempre se renova. E no que sempre se renova, vão surgir novos players, é aquela coisa, o desejo em compartilhar conhecimento fez com que muitas pessoas fossem para o digital. Eu sei de um determinado assunto. Claro que, se a gente for analisar um cenário de você ter uma didática, você ter uma metodologia, você saber conduzir as pessoas para um determinado fim, até porque o aluno que é impactado através de um criativo, através de um anúncio, através de um curso, ele quer essa transformação. Então, o mercado está aí para poder oferecer opções para a gente. E claro que eu, particularmente, vejo que não está saturado. Uma dica que eu dou sempre é, filtrem bem, porque aí você vai ver todo o know-how, toda a expertise, porque, de uma certa forma, é um investimento que você está fazendo. Então, para não ser frustrante. Então, a gente tem hoje espaço, tem grandes players no mercado assim que a gente aprende, a gente está tendo a oportunidade de aprender. Eu, particularmente, eu consigo hoje aprender com pessoas que eu já admirava há muito tempo e que hoje são parceiros meus. Então, o que é que eu faço? Cara, isso aqui é um referencial para mim. É a minha autoridade num aspecto do Photoshop, do trading, design. Você, por exemplo, Gabi, é uma pessoa que vem compartilhando conhecimento para a gente de uma forma, assim, fora do comum. Então, quando a gente fala, eu queria um curso assim, tem essa pessoa que ela tem toda a expertise. Então, eu vejo dessa forma, uma forma muito natural. Existe mercado para todo mundo, com certeza, mas a minha recomendação é sempre faça a filtragem. Uma das coisas que eu falo para todo mundo ninguém compra curso de quem não conhece, né? Ou seja, eu não compro o curso de quem eu não conheço. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Legal. E quais são as perspectivas que vocês têm para os próximos anos? Você acha que os cursos digitais eles chegaram para ficar? Que as inscrições vão continuar crescendo até o fim do ano? Ou você acha que quando tudo isso passar, as coisas vão voltar ao normal e as pessoas vão voltar a priorizar o presencial? Há anos atrás, eu já trabalhei numa faculdade, ou seja, ministrando cursos de design numa faculdade, e um dos questionamentos que a gente fazia sempre
vamos lá. A gente está vendo o período do presencial, já começaram a surgir, por exemplo, cursos de graduação em EAD, no modelo EAD, e a perspectiva que a gente tem é que isso não pare. E com o passar dos anos a gente percebeu isso, ou seja, hoje a facilidade que eu tenho em fazer uma graduação, em fazer uma pós-graduação no EAD é muito grande. Então, eu acredito que esse cenário não vai nem tão pouco acabar e nem tão pouco parar de crescer, ou seja, a tendência é essa. Então, por isso que eu falo, quando você vai para o digital, é um caminho sem volta. Então, eu acredito que cada vez mais as instituições de ensino elas precisam investir muito pesado em questão de infraestrutura, de suporte. Uma das coisas que fez com que eu demorasse a entrar no digital foi a questão do suporte. Por quê? Porque eu queria ter certeza que no momento que alguém precisasse do meu auxílio, eu estaria lá disponível. É o que acontece, por exemplo, nos meus cursos presenciais. E eu quis transferir isso também para o online. Por quê? Porque no momento que você... Claro que existem os detalhes que fazem diferença. Se eu defino, por exemplo, o atendimento no suporte é de X horas a X horas. Então, o aluno que entra no treinamento, ele já está ciente disso. Então, no momento que eu entrei porque eu poderia tão somente atender aquelas pessoas. Por quê? No momento que a pessoa investe no conhecimento e quer fazer um curso, no meio do processo ele pode sentir dificuldade e a gente está pronto para atender. Então, eu acredito que instituições de ensino, cursos que sejam livres, cursos técnicos, eles precisam cada vez mais investir em plataforma, em infraestrutura, porque isso vai ser o grande diferencial daqui para frente. Não vai parar de crescer, não vai parar de crescer. Esse é o cenário que a gente está vendo. E vai conciliar a questão do presencial e a questão do EAD, até porque hoje, inclusive quando essa questão da pandemia, surgiu muito essa questão do híbrido. E híbrido, eu acredito que vai durar muito mais tempo do que muitas pessoas pensavam que não. Então, hoje a gente tem a possibilidade de estar trazendo um conteúdo presencial e, paralelo ao presencial, um conteúdo ao vivo de forma híbrida. Então, Gabi, não vai parar. A tendência é cada vez melhore, pensando tão somente na questão da estrutura, do suporte, que esse vai ser um diferencial competitivo para os próximos anos aí dessas empresas. Bom, enquanto algumas pessoas viram nos cursos digitais uma forma de se distrair dentro de casa, outras pessoas viram uma maneira de ganhar dinheiro. Para a gente fechar aqui o nosso papo, que dica que você daria para o nosso seguidor que acompanhou a entrevista até aqui e quer montar o seu próprio curso? Primeira coisa, desejo em compartilhar conhecimento tem que estar acima de qualquer coisa. Ou seja, eu tenho um conhecimento, eu sei bem aquilo, então eu quero liberar esse conteúdo para as pessoas. Então, esse é um ponto-chave. Sempre pensar nisso. Na hora de você elaborar um conteúdo, roteirize ele. Ou seja, é uma live que você vai fazer, roteirize. Claro que existem momentos que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade. Então, o roteiro em si faz com que a gente fique mais solto. E claro, tem muita gente que fica meio que temendo. Anderson, eu não sei se eu consigo. Cara, você está de frente para uma câmera, você não está de frente para várias pessoas fisicamente, você está olhando para uma câmera, sempre procure, claro, olhar para a câmera para você conectar as pessoas. Muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo, por exemplo, compartilhando conhecimento através dos stories do Instagram, e eles olham para a tela do celular, ao invés de olhar para a câmera. Então isso não conecta as pessoas. Então a dica é, olha sempre para a câmera, porque você está olhando para o olho de quem está te assistindo, passando essa segurança. Outro ponto-chave, se tem conhecimento suficiente para poder transformar a vida de alguém, até porque esse conhecimento transformou a sua vida, coloca isso e reverbera. Monta o escopo do curso, ou seja, começa a elencar aquilo que pode ser fundamental e vai colocando por etapas, para que o curso ele tenha digamos que um roteiro, para que as pessoas, quando batem o olho, elas consigam entender o início, o meio e o fim daquele processo. Então, hoje em dia, claro, a internet ela veio com um potencial, uma potencial escala que pode ser dado. Uma das coisas que eu costumo sempre falar em meus treinamentos, por isso que eu sempre prezo por a questão do suporte. Se você é preparado para falar, para vender de um para um, one by one, você está preparado para vender em escala. Então, o curso online que possibilita isso, você poder trabalhar aquele conhecimento e escalar, levar aquela informação para as pessoas que estão precisando. Muitas das vezes, as pessoas ficam, mas Anderson,
Cara, eu acho isso tão simples, essa informação que eu quero passar é tão simples, e eu falo para as pessoas, ó, existem pessoas que estão esperando o teu pior conteúdo. Ah, como assim o teu pior conteúdo? Aquele que você despreza, aquele que você fala, ah, isso é muito básico. Existem pessoas que não sabem aquilo que você quer falar. Então, reverbera essa informação, que pode ter certeza, no momento que você reverberar ela, vai ter resultados. E o resultado ele pode vir a curto, a médio ou a longo prazo. Até porque, quando a gente usa as redes sociais, a gente usa com o conceito de você se relacionar com as pessoas e fazer com que ali haja um crescimento. Então, usa a tua informação, usa o teu conhecimento para reverberar para as pessoas de forma pontual. E, claro, de forma organizada, você consegue desenvolver qualquer que seja o treinamento dentro da sua expertise e que ele possa ser cada vez mais claro e objetivo para as pessoas. Zé, infelizmente a nossa conversa chegou ao fim. Eu adorei falar com você, muito obrigada por ter topado participar desse papo aqui com a gente. Gente, bem que a Thalita falou que essa entrevista é uma coisa incrível, fazer entrevista é uma coisa maravilhosa. Amiga, eu adorei, eu vou querer fazer de novo, tá bom? E vocês, o que vocês acharam do papo de hoje? Compartilha com a gente aqui nos comentários o que você achou, compartilha também esse vídeo com seus amigos e dá aquela forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu joinha. Eu vou ficando por aqui, o último que sair, apaga a luz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!